E aí, tudo bem? Escola de Narradores com Maurício Bonato. Hoje vamos falar de alguns temas, relacionados à nossa profissão de narrador e narradora esportivos, mas eu quero pegar alguns outros pontos, relacionados a essa nossa profissão. Então vamos lá. Geralmente as pessoas que gostam de trabalhar com narração esportiva são pessoas que gostam de esporte, né? Eu conheci alguns casos de pessoas que não gostavam de esporte, sabe? É engraçado isso, né? Não gostavam nem de narrar e conseguiram ser narradores porque tinham talento para aquilo e as pessoas viam valor, né, nesse trabalho desses profissionais e eles conseguiram chegar longe com esse tipo de trabalho com a narração esportiva, mesmo não gostando da narração esportiva. Mas eu parto sempre do princípio que para ser narrador esportivo a gente tem que gostar do que a gente está fazendo. Eu imagino assim, tá? Pelo menos é a minha cabeça em relação a tudo isso. Mas vamos lá. Então a pessoa tem que gostar do esporte, certo? Então você gosta de pelo menos um esporte. Beleza? Então você vai querer ser narrador esportivo. Aí vamos imaginar que você tem uma paixão por um time de futebol específico, né? Ou por uma equipe de algum outro esporte. Então você também quer, de repente, poder falar desse time profissionalmente, por que não? Às vezes você conhece demais, porque geralmente o torcedor daquele time específico ele sabe mais, em teoria, sobre aquele time do que as pessoas que não torcem para aquele time. Por quê? Porque ele se interessa, ele pega informação, ele assiste o jogo, ele sabe exatamente como o time joga, como o time não joga, ele está acostumado com as tradições do time, ele vai para o estádio acompanhar esse time sempre que ele pode, entendeu? Ele ou ela, né? Então, assim, isso desperta uma paixão por aquele time, por aquele clube, por falar daquele time, daquele clube. Claro que no primeiro momento e por muitos anos como um torcedor mesmo, né? Não como um profissional, obviamente. Mas conforme o tempo vai passando, a pessoa começa a pegar gosto pela coisa, sabe? Começa a se interessar, aí de repente abre um pouquinho mais o leque, o espectro dela. E ela começa a falar de outros times, de outros campeonatos, de outras situações. Começa a ver que, poxa, peraí, eu acho que eu tenho um jeito para isso. Começa a escrever, né? Começa a escrever muito bem, começa a se informar, saber muitas coisas a respeito de outros times, de outros esportes. Aí começa, a coisa vai crescendo aos poucos, entendeu? Porque você vai começando a ter contato, a ter mais informações, a saber mais de tudo que está acontecendo e começa a ter aquela questão de você abrir teu leque e você começa a ver algumas possibilidades em relação a isso. Tá? Em que pese o fato da gente não precisar ter diploma mais, tá? O Superior Tribunal Federal entendeu dessa maneira que para ser jornalista não precisa ter diploma, né? Em que pese isso, tá? Eu sempre, em todos os vídeos, vocês vão ver eu falando, poxa, faz uma faculdade, é legal, sabe? Não é um investimento perdido, não. Você vai aprender muita coisa na faculdade, isso te dá uma abertura na tua mente, na tua cabeça, em relação até tudo que você pode fazer dentro da profissão, entendeu? Porque às vezes você não consegue logo de cara ser narrador, é difícil, né? Logo de cara acontecer, pode acontecer, existem pessoas que conseguem, mas não é todo mundo. Então a faculdade ela abre para você, a faculdade abre essa gama de opções que você pode ter para exercer a função de narrador esportivo ou narradora esportiva em algum canal, em algum lugar, entendeu? Então assim, por isso que eu sempre falo aqui para você fazer uma faculdade. Se não for jornalismo, faz de rádio e TV. Jornalismo já é mais específico, rádio e TV você pode fazer produção e tudo mais. Pode ser um radialista entrevistador, por exemplo. Você pode trabalhar com microfone, não tem problema nenhum. Então, são passos que você pode seguir aí na direção do que você quer. Então, como eu estava falando, né? Em que pese o fato de você fazer a faculdade ou não, o fato de você conhecer sobre determinado time, determinado esporte, sabe? É uma coisa que te credencia a chegar e a poder ser um comentarista, ser um repórter, ser um narrador
esportivo, por que não? Às vezes você se torna um narrador mais especializado, né? Específico naquele esporte, naquele nicho. Mas isso não quer dizer que o seu trabalho não tenha valor, muito pelo contrário. Você vira referência. Existem inúmeros exemplos aí no Brasil de referências de narradores que narram um esporte específico. Entendeu? Porque assim, uma coisa que eu vou te explicar aqui. Quando a gente está pensando em narrar, 99% está pensando em narrar futebol. Para não dizer quase 100%, 99,9%. Porque a gente é o país do futebol, Brasil, tal. Só que o que eu prego para vocês aqui? Eu prego uma multicultura esportiva para você. Não só no ano da Olimpíada, não só no ano dos Jogos Pan-Americanos, não é isso. Quanto mais você souber de muitos esportes, é claro que quanto mais você sabe, você não vai ficar especializado em todos. Não tem como. Mas você pode conhecer muita coisa de muitos esportes. Tem muitas pessoas para você falar, muitas pessoas para você conversar, para você buscar informação. Hoje tem aí a internet, muita coisa legal que a gente pode encontrar na internet, entende? Então, o que eu quero que você entenda, você narrador, você narradora, é que você não se limite a um esporte específico. O que está acontecendo muito hoje, eu vou falar especificamente para as narradoras agora. As meninas estão entrando no mercado de uma maneira que é legal e não é ao mesmo tempo. Vou explicar por quê. Na minha opinião, tá bom? Ok? Eu acho que o fato de entrar no mercado é muito bom. Sempre é bom. Mas assim, as meninas estão narrando jogos especificamente de meninas, entendeu? Eles estão colocando, as empresas de comunicação, as meninas para narrarem jogos de meninas. São raros os casos das meninas que narram jogos masculinos. Então, é legal para entrar no mercado? Claro que é. Só que a evolução das transmissões, no sentido de comprar os direitos de transmissão dos campeonatos femininos de qualquer esporte, ele tem que seguir também, tem que evoluir também. Por quê? Se chegar uma hora, isso tem a ver com a audiência, tá? Claro que a audiência está aumentando, a gente já viu aí que na Copa do Mundo Feminina a audiência aumentou bastante, foi um ponto de virada para os esportes femininos, né? A Copa do Mundo de Futebol feminina. Só que assim, a gente tem que ter essa sequência, tem que ter essa constância, entendeu? Não adianta chegar e falar, não, beleza, agora esse ano não vamos comprar um campeonato feminino. Vamos optar por comprar, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem a Liga dos Campeões de Voleibol. Tem a Liga Masculina e a Liga Feminina, como qualquer campeonato. Vamos comprar só a masculina esse ano. E aí, como é que faz? E aí, você não vai colocar as narradoras para trabalhar num evento, um esporte praticado por homens?